Nem tudo na saúde cabe numa bata branca. Eu sou a Joana, médica e mentora, e este é o Sem Bata Branca. Um espaço para rasgar padrões, curar histórias e falar de saúde como ela é, real, crua e viva. E falamos de corpo, mente e alma como um todo, e de tudo o que nos faz sentir mais vivos e inteiros. Preparada para começar? Olá, bem-vindos novamente a um episódio aqui do Sem Bata Branca. Gostava de vos aproveitar para dizer que tenho aqui uma convidada especial e vou deixar, Carla, que ela te apresente, está bem? Ok, pronto. Olá, Joana. Olá a todos. Mais uma vez, obrigada por este convite, por estar aqui presente. Estou contente, Pronto. obrigada por teres aceito. O meu nome então é Carla, sou enfermeira na neonatologia desde 2011 e, entretanto, também conheci por estes caminhos, ao longo deste tempo, a Joana, por ter feito também a certificação de parentalidade consciente. Para além disso, também tenho algumas formações na área do sono infantil, tirei uma pós-graduação e também sou especialista mais recentemente em saúde infantil e pediátrica. Muito bem. A tua paixão assim são os mais pequeninos. Sim, sem dúvida. Sinto que a minha missão é mesmo cuidar dos bebés e das famílias para que tudo seja mais fluido e que eles sejam realmente felizes. Bom, acho que temos aí alguma coisa também em comum, não é? Em comum, sim. Faz muito sentido. Também me feliz por estares aqui, também de estar a conhecer a Clinifeira, não é? Estamos aqui a gravar. Sim, que é super gira, adorei. E obrigada, não é? Porque vieste, vamos assim dizer, de longe, não é? Sim. Apesar que Portugal, Horinha, sim. nós achamos isso, não é? Noutros países acaba por ser Exato. até quase considerado É perto. muito pertinho. Pronto, então, como já é habitual, nós normalmente deixamos assim fluir os temas e estávamos a falar de algo que até podemos pegar Sim. nessa autenticidade, imagina, sobre o vínculo, mas antes de ir para isso, cá, uma coisa que tu deixas assim, tu falares à vontade, que é o que é que tu sentes no teu dia a dia? Tu trabalhas num hospital público, não é? Sim, sim. Além de fazeres também o resto do teu trabalho também à Exato. parte. O que é que sentes que é a maior dificuldade quando estás no dia a dia com as famílias? Tu trabalhas na neonatologia, Sim, não é? exato. Bebés com alguma Sim, dificuldade, não é? na neonatologia temos bebés de vários tipos, como eu costumo dizer, que são os prematuros, não é? Temos a prematuridade, temos os bebés que nascem com alguma dificuldade, por exemplo, uma dificuldade respiratória, que precisam de assistência nesse sentido, ou então bebés mesmo que nasçam com alguma patologia que precise de estar em vigilância ou de ter algum procedimento associado a ela. Mas pronto, respondendo àquilo que tu me estás a dizer sobre qual é a maior dificuldade, certo? Eu acho que hoje em dia o que eu me deparo é que as famílias têm muita dificuldade hoje em dia em ser pais, não é? Porque estão sempre muito preocupadas em responder às expectativas da sociedade. E se calhar de crenças que têm até dentro delas, não é? Das pessoas, que deveria ser assim ou assado, não é? Sim. Depois também é um confronto com essa realidade, se tem que acaba por ser algum precalço, não é? Sim. Naquilo que podiam ter idealizado, não é? Completamente, porque nós vemos pais já que vêm com alguns fundamentalismos, mesmo em relação a várias coisas, como por exemplo a amamentação, a utilização da chupeta. Às vezes eles têm muita dificuldade, como é que eu ia dizer, encontrar-se com a realidade, não é? Ao deparar-se Para com ajustar à realidade, não é? exatamente, ajustar a prática com a realidade, não é? Principalmente no meu nicho, não é? No meu trabalho, isso é preciso fazer muito, não é? Nós às vezes temos que trabalhar os pais no sentido de lhes explicar que de facto aquela realidade é uma realidade que as pessoas desconhecem, maioritariamente, não é? E que muitas vezes aquele bebé precisa de coisas diferentes daquilo que é um bebé saudável, não é? Não tão diferentes, porque a biologia e a fisiologia é tudo a mesma coisa, não é? E os bebés precisam de ser atendidos em todas as suas necessidades, mas muitas vezes, e por exemplo, e quando falei da amamentação ou da chupeta, referia-me, por exemplo, no controle da dor, muitas vezes não só o toque São é doses necessário. diferentes que há das mesmas coisas que os bebés que não passaram por aí necessitam, mas Exatamente, que há sim. doses diferentes, não é? E neste percurso acho que é essa a maior dificuldade e é tentar explicar aos pais que devemos realmente encaixar na realidade que temos e não naquilo que era expectável. Então gerir expectativas, se Exatamente, calhar. sim. Que
assim, vou dizendo aqui, provocando um Sim, bocadinho, sim, não é? sim. Mas que se calhar acaba por ser transversal Uhum. mesmo a quem tem, vamos dizer, passa por situações mais normativas, vamos Sim, dizer, porque nós temos sempre expectativas que podem ser um bocadinho desajustadas. desajustadas. Não sei se, por exemplo, na tua história pessoal também não foi o caso, não é? Porque uma Sim, coisa é saber na teoria, sim. depois é termos na Eu costumo verdade. isso, muitas vezes dizem assim: "Epá, Carla, tu é que tens sorte, porque tu já tens tantos anos de experiência", e eu: "Pois é, mas isto de ser mãe e Não ser é, não é? profissional não é a mesma coisa". E nós bem sabemos que somos ótimos a aconselhar os outros e connosco às vezes é diferente, porquê? Porque mistura aqui um É bocado o muito. medo, o amor, não é? E duvidas mais, não é? Quer dizer, falo por mim, eu às vezes preciso de validar com outros colegas algumas coisas, porque Eu até tenho que confessar que vou dizer isto aqui, que quando o Miguel era pequenino, eu amamentei cerca até aos 2 anos e qualquer coisa. Uhum. E o Miguel adorava a maminha, pronto. E eu tenho que confessar que na altura, por falta de informação, talvez por não estar, que sentia-me culpada por ele despertar à noite Ok. e achava que era pela associação Com a mama, negativa não é? da mama, pronto. E então o que é que eu fiz? Realmente, dei a maminha, pronto, não o fiz sofrer nem nada, porque foi assim uma coisa até que correu bastante bem, mas sempre a pensar que ele ia dormir melhor. E o que é que aconteceu? Não dormiu nada melhor e depois passou a acordar mais vezes e pronto, portanto arranjei outro problema. Acredito que, não é, eu também, podemos até falar disso, mas eu tenho uma amiga que diz, e que acaba de ser verdade, que nós trabalhamos com aquilo que são as nossas dores, É, até os nossos traumas. Provavelmente sim, sim. procuraste o sono também Uhum, infantil, um bocadinho por teres passado por isso, não é? Não passei diretamente, por exemplo, com a minha filha, indo aqui um bocadinho uhum. também à parte mais pessoal, não é? A minha filha, ah, vou dizer, se calhar foi uma exceção à regra, porque uma pessoa acha que assim, ela dormia Uhum. mesmo para casa de bem, mas depois eu tive um Ok. segundo para mostrar que Uhum. afinal as coisas eram diferentes. Vinha mais da minha história pessoal, ou seja, como eu sempre ouvi dizer que eu dormia mal e que chorava, que havia tudo isso, eu li imenso, So- procurei imenso conhecimento disso quando estava grávida, quando nasceu a minha filha também, ou seja, a Uhum. primeira. E na altura até achei, pronto, isto ajudou-me a que. E compreendi muito mais, porque também é sempre a percepção do que é dormir mal e dormir bem, não é? Especialmente Exato, dos bebés, não sim. estou a dizer aos 2 anos e Uhum. meio, mas é muito essa percepção, não é? Porque há muito aquela coisa de dormir como um bebê. E eu até já brinco com isso, não é? Dormir como um bebê, então é acordar tipo 3 em 3 horas, não Exatamente, ou mais, não é? é? Ou Ou mais. hora a hora. É, neste percurso até o mais engraçado e para mim até o mais importante é mesmo trabalhar as expectativas. Agora, por acaso, recentemente saiu agora um projeto no meu serviço, que sou eu que o faço, que é para ensinar os pais, capacitá-los Boa. Uhum. nisto do sono, de explicar o que é expectável acontecer, para que eles também não vão para casa com estas preocupações, não é? Que acho que é mesmo muito importante explicar-lhes que não é normal, que não é expectável, ou melhor, não é normal, é não é expectável um Sim, bebé pode. dormir a noite toda e as pessoas E o que é dormir a noite e o que toda? é dormir Porque, a noite não é, toda, também acharmos que exatamente. é uma coisa Sim, sim, e não é, se dormir sem 6 dúvida. horas seguidas, Já é maravilhoso, não é? exato. Pronto. E isso é muito importante, capacitar os pais para que eles também não pensem que são eles o problema, e sim, é o natural, é o bebé Sim, mas desenvolver-se, não é? eu acho que é isso, além do sono, não é, eu diria que outras partes também do ser bebé, eu acho que se perdeu um bocado a noção do que é ser bebé, não é? Que muitas vezes pode-se achar ou que não fazem nada, que são quase nenucos, não é? Ou então que achar que são, não é, que são adultos em ponto pequeno, o que não é? Mesmo para os cuidados e tudo mais, não é Sim. é da especialidade Hum, de saúde infantil e de uhum. pediatria e tudo mais, não é? E muitas das vezes, estava a dizer, a parte do capacitar é super importante. E mesmo na parte da parentalidade também temos de entrar por aí, não é? Agora, também estamos numa era que recebemos tanta informação que fica muito confuso. E eu acho que também às vezes é difícil nos conectarmos até com o nosso próprio instinto e intuição, como pais e até como Exato. profissionais de saúde Sim, também, sim, não é? sim, sim. Também estávamos a falar disso ao Um bocado. bocado. Então, aqui eu acho que era até foi giro tu mudares a palavra, que Sim, não é o ensinar, não é? Quase sim. capacitar ou quase devolver o Informação, poder, né, entre sim. aspas, exato, como formado para as pessoas, às vezes é também só validar, não é? Eu acho que o mais importante neste caminho é é informarmos os pais, dar-lhes a informação para que eles possam, de forma consciente, com a informação que têm, tomarem as Isso. melhores decisões. Porque assim, eu não, eu por norma não tomo decisões pelos pais, não é? Nem gosto que tomem decisões por mim. Nós temos até a pensar assim, nós temos é que guiar, não é? Temos que orientar, temos que lhes dar a informação necessária e credível daquilo que é natural, que é expectável, que é, pronto, eu utilizo muito o expectável porque é mesmo assim,
Pessoas diferentes, não é? Exatamente. Não dá algumas coisas podemos ter mais ou menos previsibilidade, mas Porque eu, por exemplo, imagina, acontece muito isto nas consultas de sono, que é às vezes há pais que me chegam à consulta de sono e que me dizem: "Olha, Carla, quero que o meu bebé durma no berço". E eu tenho a obrigação, entre aspas, o dever de explicar porque é que aquele bebé ainda não tem e pode não capacidade de conseguir, dormir no exatamente. berço, certo? E explico sempre que não faço nem treinos de sono, nem coisas do género, não é? Até mas informo tudo aquilo que é expectável acontecer daquele bebé naquele timing e também dou algumas ferramentas para que aqueles pais ponham em prática para colocarem o bebé no berço. Isto porquê? Porque há pais efetivamente que não conseguem, por exemplo, eu posso estar aqui a passar uma mensagem errada no sentido de eu defendo muito o colo, defendo muito a proximidade, o acolhimento Sim, sim, e digo sempre, aos pais para o fazerem o mais possível, porque o dia condiciona a noite sempre, e de noite o bebé ainda está mais vulnerável, portanto ainda precisa de mais dessa sim. proximidade. E eu enquanto mãe dei muito colo, como eu costumo dizer, andava sempre com ele de dia e de noite pendurada em mim. E é isso que eu, recomendo. No entanto, há aqueles pais que não que se sentem demasiado cansados e Não que não estão a querem fazer tudo, não é? as cestas todas com os bebés ao colo e o meu dever é também, mediante isso respeitando o desenvolvimento do bebé e o bebé, dou algumas estratégias para que os pais consigam embalar o bebé e pô-lo confortavelmente no Uhum. berço, se assim conseguirem, que nem sempre resulta, não é, como é óbvio. Não, mas é isso, é também, faz sentido o que estás a dizer, é gerir essas expectativas e às vezes também, não sei se já te aconteceu, mas se calhar já, não é? É tentar perceber porque é que querem que durma no berço. Porque Exatamente, uma sim. coisa é isso que estás a dizer, porque eu não consigo fazer nada durante o dia, preciso mesmo, não é? Não tenho outro apoio, porque, não é? Senão também é ter outro colo, não é? S A Mas rede não de apoio. tem, pronto, ou seja, preciso mesmo de tratar de alguma coisa. Também é legítimo, porque também se os pais, não é? Especialmente a mãe, não estiver bem, o bebê também não vai estar bem. Então há aqui às vezes esse Olha, equilíbrio que é difícil de existir, não é? é mesmo. É mais harmonia que Olha, equilíbrio. no outro dia ainda estava a ver o vídeo daqueles bonecos que agora se usam, não é, que se vende agora muita coisa na puericultura, Sim. pronto, e que eu realmente nunca recomendo aos pais comprarem aqueles bonecos cheios de luz ou que batem palmas ou para adormecer os bebés, porque nada substitui um colo, como é óbvio, não é? Mas eu coloco-me no lugar dos pais e aqueles pais, e falaste muito bem na rede de apoio, quando não têm rede de apoio e é só aquela mãe e aquele pai a dar tudo para aquele bebé, Sim, às sim. vezes as mães estão num ponto de exaustão, porque o pai foi trabalhar e elas estão Sim, é como as espreguiçadeiras continuamente que fazem os movimentos e tudo, elas precisam às vezes ali de um timing, só para só respirar. para respirar. E às vezes só para ter esse timing para respirar, eu não julgo uma mãe que utiliza um bonequinho que dê umas, sei lá, que acolha a criança. Claro que se me perguntas assim: "Ó Carla, o que é melhor? É ela pegar nele ao colo?" Claro que é ela Sim, pegar mas se nele ao não estiver colo, regulada, não é? não é? Também, Mas se ela estiver exausta e precisar mesmo daquele momento e não tiver ninguém que a ajude, o que é que ela vai fazer, não é? sim. E aí eu acho que é estes fundamentalismos que a internet traz, de que a mãe tem, o pai deve, Não, não é? pode-se ir para os 2 extremos. Isso, Aquela a parte de: "Não, não, têm que aprender a dormir sozinhos exato. e já devia estar no berço, já devia estar não sei o quê, nã e depois o outro fundamentalismo: "Não, tu não podes sequer pousar se estiver a chorar", sei lá, Sim, assim, sim, não é, que às sim. vezes é quase desmistificar e quebrar um bocado isso. Que eu também acho que é isso. Às vezes o equilíbrio é difícil e Muito então daí difícil. perceber o contexto, não é? Porque é que quer deitar no berço? Porque uma Uhum. questão é, porque eu preciso mesmo disso, outra questão é, porque me disseram que já devia ser, não é? E eu com esta idade já estava. Exato, sim. E também, uma coisa que às vezes eu também tento desmistificar e acredito que também passe também pelas tuas consultas, não é? Que é, não é nós, claro que é importante, não é? Um bebé que esteja regulado o máximo tempo e tenha Uhum. essa consistência e essa previsibilidade é ótimo, não é? Mas nós não vamos conseguir bloquear ao máximo, nem é isso que queremos, o choro, não é? Vai haver situações em que o bebé vai estar a chorar e aqui tem sempre a ver com a sensação de que está a ser apoiado, não é? E às vezes pode ser mesmo dizer assim, olha, eu até costumo contar, até se não sei se já contei aqui no podcast, essa situação, de lembrar-me da minha filha ser pequenina, e eu estava sozinha, eu até tenho uma rede de apoio boa, mas naquele momento o meu marido já tinha Sim. regressado ao trabalho, não é? Bem, ainda pela primeira vez, e eu até estava à espera que a minha sogra chegasse, que ela também me dava apoio, não é? Mas eu estava Ok. sozinha. Pá, e ela não parava de chorar. Sim. E eu tentei 30 por uma linha, sabes? Mas eu no desespero, ou seja, eu não regulava, o que é que Sim. acontece? E eu lembro até, opa, até de pôr muda de fralda, tentar dar de mamar assim, sei lá, tipo, gente, cala. Até que
houve um momento em que eu pus mesmo na cama de casal, né, seja com espaço, Ok. pausei um bocado para ir chorar também um bocado, para Exato, tentar, isso é mas uma aquilo isso é uma realidade, sem sim, dúvida, aquele desespero já até não fazemos e eu lá como enfermeira, é engraçado que isso é uma realidade muito presente, os pais ali, ela a chorar e eu: "Olha, mamã, só um bocadinho. só um bocadinho", pego e ela cala-se. Ela: "O que é que Mas eu foi isso, a faço minha de sogra mal? chegou, O que é que eu mas faço foi isso, de mal?" a minha sogra chegou, eu a ver lá ao fundo, tipo, ela pega, calma e adormece. Mas ou seja, eu aí também conseguia ter essa, tipo, autoperceção, apesar de estar a ser difícil, eu sabia que um adulto calmo e que esteja regulado vai conseguir também acalmar, não é? Acalmar, Isto sim. podemos ir pegar nos neurónios, espelho, até na coerência do coração, tudo isso, não é? Dá para Sim, pegar em sim. várias denominações, mas pouco importa, não é? Que é isso, então é ótimo, lá está, poder ter essa rede de apoio e lá está, tu estás ali, estás mais regulada, claro que, não é? Vai depender, podem existir vários motivos, mas se estiveres no fim de um não é uma colega tua ou um colega, não é? Às vezes até pode ser um pai que chega e consegue, É, exato. mas tem a ver com a questão de estar de ter o copo cheio, não é? Ou melhor, Exato. neste caso, vazio para poder Sim. acolher o outro, não é? Mas pronto, isto aqui também é tudo uma adaptação, não é, da própria família. Também eu acho que é importante, acima de tudo, e eu digo, para além da informação, nós capacitarmos a família para atuar da melhor forma e da forma mais consciente e respeitar realmente e atender as necessidades do bebê, é também eles conhecerem o próprio filho, porque os bebés são todos Sim, sim, têm diferentes, não é? temperamentos diferentes e tudo. Pronto. A verdade é que há aqui uma coisa que nós temos que deixar aqui bem claro, que é o colo não vicia, quanto mais colo nós dermos melhor, maminha sempre que possível. O Carlos Gonzalez, que é pediatra, ele nunca conheceu ninguém, eu também não, que seja preso por excesso de colo, não é? Que Exato. seja Há montes de estratégias que nós podemos utilizar muitas vezes para manter os bebés ao colinho, como por exemplo o baby wear, para livre, nós não é? ficarmos com uma vida mais livre e Funcional funcional, e essa é a e palavra não é para certa. sempre, não E que a maternidade, que eu acho que é uma coisa que ninguém nos diz ao longo do percurso da gravidez, que a maternidade é mesmo difícil. É difícil, sim, porque nós sim. temos que nos adaptar, principalmente no primeiro filho, eu acho. Assim, eu também não tenho outro, pelo menos a minha realidade. Eu só tenho 2 entre aspas, já quem tenha Sim, mais, eu acho que há sempre um processo de adaptação, nem que seja para a passagem de 1 para 2, de estás a 1 perceber? para 2, pronto. Mas acho que, assim, eu acho que o choque de realidade é principalmente de não ter nenhum para o porque nós passamos a ter um que depende É, totalmente. Pronto, e queremos fazer o melhor, porque nós conhecemos um amor que nós desconhecíamos, que nós nem sabíamos que era possível amar sim, assim, é fora do mar. mesmo. E então tudo isto traz angústias, momentos felizes. Não, e sabes o que é que eu acho que porque agora estavas a pegar nisso na gravidez e que eu acho que acontece e está tudo certo, não é? Há sempre a questão de viver no momento presente e tudo Sim, certo, mas quando estamos, grávidas, não é, estamos mais preocupadas com o parto, uhum, e é o foco é aí. E também a verdade é que se for também demasiadas coisas durante a gravidez, depois também a pessoa pode meio que esquecer ou tudo mais, ok, não é? Mas uhum, há muito foco, na questão do parto, que também é super importante, sim. obviamente, mas depois o que vem a seguir, se calhar romantiza-se muito, não é? E eu até digo que é tão importante, e falando da minha área, que os pais conhecessem, por exemplo, a neonatologia, os cuidados intensivos dos bebés, não é? Pode eventualmente um bebé precisar de um cuidado, uma assistência mais especializada e Uhum. diferenciada, mas mesmo um bebé saudável pode não mamar logo bem, pode chorar imenso, pode ser um bebé super calminho que precisa estar constantemente a ser despertado, sei lá, pode acontecer imensas coisas que trazem essa dificuldade Sim, sim. e essa ansiedade, porque lá está, os pais acham sempre que estão a fazer alguma coisa de errado. É Errado, sim. engraçado que há uma coisa mesmo gira que é, uma mãe ou um pai nunca tem a certeza que estão a fazer bem. Tem sempre dúvidas que não É estão a verdade. fazer bem, É isso e estar de mãos dadas com a culpa, não é? não é? Sim. Mas é engraçado que agora até, agora estava aqui a refletir sobre isso, que é verdade que os pais nunca têm a certeza que estão a fazer mesmo bem, mas questionam-se quando Estão acham que sempre a não estão a questionar. fazer bem. Sim, sim, sim. E às vezes é mesmo o curso Sim, e se de calhar não aprendizagem. existe nem o bem nem o não é? O certo ou melhor, eu acho que em extremos Em existe certo e determinadas errado. coisas Sim. existem, Sim, mas sim. a verdade é que, e mesmo pensando, não é, a nível pessoal, o pessoa está Uhum. sempre a questionar, não é? Queremos sempre o melhor. A frase, não é, que a Mia diz muito que é o imperfeito é o caminho e está tudo bem, não é? Ou seja, não é, eles não querem pais perfeitos, querem até mais
pais presentes. Exa Até porque se pensarmos depois não é, na vida adulta, não é? E nós já fomos também filhos, crianças, se existir muito essa busca pela perfeição, depois o que acontece é também crianças e adultos querem ser perfeccionistas e tem que estar sim, tudo bem. a Não é? margem de erro, não é? Sim, ver que os pais são seres humanos. Hum, E uma coisa que eu acho que eu não sei se também abordas isso, mas é uma coisa que eu acho interessante de abordar mesmo em consulta, não só de parentalidade, mas quando estamos com uhum. famílias, não é? É a linguagem pessoal, não é? O eu e não a mamã, não é? Que às vezes Sim, sim. há muita tendência, não é? E imagina, para a Leonor sabia isso, mas quando foi com o Duarte, quanto mais pequenos são, mais difíceis é fazer isso, não é? Quando são pequeninos, damos a mamar. Pronto. Eu sou um bocado suspeita em relação a isso, porque às Às vezes vezes eu própria falo assim. Eu acho que nessas coisas eu sou já começo a simplificar um não, mas bocado. isto aqui é só, até para bem, Sim, olha, podes também fazer essa reflexão, que é só a questão de, até mesmo tu, não só tu, sim, mas também os teus filhos, saberem que ok, tu existes além de mãe. ok. Sim, Sabes sim, aquela sim. cena de Uhum. eu e da questão das necessidades, não é? E eu preciso agora mesmo estar Ok, sim, sozinha, sim, sabes? sim. Tem a ver com isso. Não levando ao extremo, obviamente, Sim, mas sim. só quase como reflexão, não é? Que é de perceberem, além de que, obviamente, também é bom para quando eles são mais pequenos, por causa Uhum. da questão de saberem o eu e tu. Claro, sim, sim. Mas aqui é mais, até para ti própria, dizes, ok, Uhum. eu não sou só mãe, eu também sou uma pessoa que tem as suas E necessidades. ainda ontem, por acaso, ontem mesmo, o meu filhote esteve doente, e esteve comigo em casa, e então ontem eu tive o dia todo a brincar com ele. E ao final do dia o pai chegou do trabalho e disse: "Olha, por favor, agora fica um bocado com ele que eu estou a precisar um bocadinho do meu tempo". E eu disse assim: "Olha, vou até ali ao quarto, vou ler um bocadinho". E então fui, e ele veio: "Mamã, mamã", porque ele é muito mamã, ele adora o papá, mas a amiga, eu disse: "Olha filho, e eu preciso estar aqui um bocadinho Ah, sozinha". Eu assim: "Olha, eu estou mesmo a precisar de estar aqui um bocadinho sozinha". Ele: "Mas eu quero brincar contigo, assim, ficamos o dia todo e se me deixares descansar um bocadinho, eu daqui a um bocadinho vou brincar mais um bocado contigo". E pronto, preciso também de transmitir isso, sim, os eu limites também. preciso estar aqui um bocado sozinha, porque também às vezes é preciso realmente estar sozinha e pronto, e Sim, todos nós temos, ou seja, nós podemos ter todas as mesmas necessidades, mas uhum, falando outra vez nos potes, nós podemos ter sim, potes de tamanhos diferentes. claro, Há pessoas que se calhar, todos nós temos necessidade de solitude, não digo que seja, não é? uhum, Mas há pessoas que podem ter um copo maior e precisam mais tempo exato, sozinhas, não é? sim, Enquanto sim, que sim. outras até está um bocado e está bom, não é? E ao contrário, também é válido. E a mesma coisa como movimento, sono, e por isso é que às vezes tabelas que digam tem que ser X% ou X horas, não sei o quê, vem tudo, Uhum, não é? Tramar um bocado aqui o raciocínio. Por isso é que é exato. importante a questão do capacitar, não é? Exato. Tu como médica de família que também vês muitas crianças, não é? Sim. Também tens essa noção de que, o boletim de saúde infantil é só um ponto de partida para nós vermos mais ou menos Sim, mesmo o a que é que questão dos está, não percentis, não é? é? Se pegarmos os Mas percentis, sabemos que as crianças são todas é diferentes, para nos não é? dar, é tipo uma linha orientativa, mas Hum, não é para uma pessoa ficar preso a isso. Vamos ainda, não somos máquinas, não é? Somos seres humanos e exato, ainda bem que somos todos diferentes, apesar exato. de daqueles erros todos diferentes, todos iguais. Uhum. E eu acho que isso é mais na sensação também de percebemos que quase o igual valor, não é? Que Sim, todos nós sim, temos o sim. mesmo valor, mas acabamos por Viver ser. de forma de viver as coisas, não é? De Sim, forma sim. diferente. E ainda bem, senão também era uma seca Uhum. se fôssemos todos É, iguais, não é? exato. Mas quando se toca no assunto de serem os filhos, não é? A criança, uma pessoa fica bué desorientada porque, pronto, falando aqui, como eu tenho 2 filhos, eu sou completamente diferente, uma pessoa pensa: "Fogo, mas depois eu sei que já sabia", não é? E depois vem outro que é Que diferente, vem testar os limites, outra. de outra forma, né? Mas só vem demonstrar isso, não é? Porque depois é: "Mas são os mesmos pais". Sim e não, porque também já passamos por outras experiêses, não é? Sim, e Nós estamos sempre. fases diferentes da vida, Mas é isso, nós estamos sempre processo de ao longo, crescimento. não é? Isso, mesmo ao longo do tempo que o teu filho foi crescendo, também não és a mesma pessoa desde que, não é? Não, de todo, sim. É engraçado que nós passamos a ter mais experiência, mas menos paciência. Costumo dizer isso. É verdade. É, tu há um bocado disseste uma coisa interessante que é, nós não somos todos diferentes, não é? E vivemos isso é mesmo eu acho que é o tipo, a cereja no topo do bolo, que é na maternidade ou na parentalidade, todos vivemos de forma diferente porque somos Uhum, pessoas diferentes, não é? Mas nós sim. temos esta E damos consciência. importância, ou temos filtros que nos dão importância a coisas diferentes, E a não é? forma como nós olhamos o comportamento de uma criança, ou a Hum. forma como ela é, ou como ela se desenvolve, ou o que acontece, tem um impacto diferente em cada pessoa. Portanto, nós Até não porque cada podemos um tem a olhar sua para o lado. história, tem a sua Exato. bagagem, vai depender muito do que também ouviste em criança, não é? E não só, não digo só em casa, mas na escola e tudo mais, tudo isso influencia e vai-te criar
esses filtros, não é? Que alguns podem estar perto da realidade, outros não é? Depois o que é a realidade? Mas é engraçado nós temos esta noção que somos todos diferentes, mas olhamos para as crianças quase como tivéssemos que as pôr todas Mas isto no manual de de instruções igual instruções, não para é? todas. Como elas tivessem que ser todas iguais e não são, não é? Há umas que precisam muito de liberdade para correr, há outras que são muito mais organizadas em casa e gostam de estar ali sentadinhas no tapete a Sim, ler um sim. livro ou a brincar uma coisa, não é? E elas Temos são que mais reais na eficiência, que por exemplo nós também estamos a falar disso. sim. Nós quando crescemos, não é, depois temos todos estes condicionamentos à volta, então eu acho que às vezes, a maternidade também nos traz muito esse contacto, que é quem sou eu verdadeiramente, não é? É E mesmo. tu queres, não é, que o teu filho floresça e que ele seja ele próprio, mas depois nem sabes bem quem és tu própria. Por isso é que eu acho que o autoconhecimento é uma, pronto, e há várias formas de fazermos isso, não é? É das ferramentas mais importantes, porque aí tu consegues saber qual é o alinhamento, não é? Porque lá está, tu também não és igual ao teu filho. Sim, não, E não. ele pode não compreender que tu tenhas mais necessidade de estar sozinha porque ele se calhar não quer. Tá, Exato, pronto, porque né? ele gosta Ou de acha estar que em não quer, ou proximidade, pronto. sim. Olha, esse é mesmo o meu exemplo, porque o meu Pronto. filho é muito físico e emocional e gosta de estar. E embora eu também seja, mas claro, se calhar é a minha fase adulta, não é? Que preciso estar mais resguardada. Já eras assim, mas tiveste permissão ou não tiveste, estás a perceber? Pois, exato. Às vezes é difícil de sabermos isto, não é? Sim, Eu acho que se calhar até é o dia que uma pessoa está aqui neste planeta que se vai questionar, não é? É exato. isto ou é aquilo? Nós também somos permeáveis ao ambiente e a quem está à nossa volta, não é? Sim, sim. As, por observação, especialmente as crianças que não estão tão, vamos dizer, tão condicionadas, claro que depois vão ficando, não é? Mas tu consegues perceber uma maior tendência, lá está isso, até para o movimento, não é? Exato. Que não quer dizer que depois, não é? Já sabemos como é que é, se entrarmos por aí, dá todo um novo episódio, não é? Mas o sistema educativo exige que eles sejam mais quietos, há crianças que são mais sinestésicas e precisam de mais movimento até para aprender, outras que são mais visuais e acaba por até ser mais fácil no sistema que temos Uhum. De aprenderem? de aprender, outras que são mais até auditivas, que no sistema depende, porque imagina, se está muito barulho na sala de aula, já foste. Pois, exatamente. Porque depois, se disserem assim, tens que ler isto, tens que estudar isto, estás a ler, e se a pessoa é auditiva, Claro. há outras Uhum. estratégias, né? Agora já Sim, dá para sim. fazer gravados e ouvir, Exato. mas só com o autoconhecimento é que tu percebes isto, Uhum. não é? Sim, sem dúvidas. E eu acho que também é engraçado, é engraçado que eu nos últimos tempos tenho tido muitos mindsets. Então, às vezes dou por mim a ter consciência de determinadas coisas. Às vezes nem é preciso procurar o autoconhecimento, eu acho que nós próprios temos é que estar disponíveis para nos ouvirmos um bocado. Sim, sim. Contigo Porque é própria. que eu estou, Parares, se porque não é que eu me parares, estou a sentir assim? Eu costumo dizer muitas vezes, mesmo às mães, ou mesmo às vezes em conversas com amigas, eu digo assim: olha, perguntas assim, olha, o que estás a viver agora, ou o que estás a sentir, estás a gostar? Olha, não. Então, se não não estás a porquê, não é? gostar, o que é que tu podes fazer para mudar ou para melhorar? E por que razão é que estás a sentir? E procurar estas respostas às vezes interiores. E às vezes as pessoas dizem assim: mas eu vou parar agora a pensar nisso. Não, quanto mais treinarmos, mais isto vai ser Sim, às vezes, inato, bem, não e são é? Vai 5 ser minutos espontâneo. sim, sim. Mas às vezes é preciso, como estamos numa sociedade muito acelerada, às vezes é preciso mesmo quase combinares esses 5 Sim, minutos para parar, não é? E os nossos filhos estão sempre a mostrar-nos é. coisas, eles estão sempre a trazer-nos ao momento presente, para Uhum. começar, não é? Não é? Exato. Estás aí com o telemóvel, verdade? Agora estou aqui mesmo para ti. E se te permitires a isso, já estás a fazer também esse Esse exercício, autoconhecimento. sim. Eu todas as noites penso muito. Aliás, já à noite é quando eu falo mais com o meu filho, assim, mais a sério, aquelas conversas mais. Sim, eles também é um momento que gostam de E escolher. ele partilha imensas coisas comigo à noite. Então, às vezes eu penso assim: olha, o que é que tu gostavas que tivesse sido diferente hoje? Ou então, gostavas que a mamá te fosse diferente em uma coisa? Ou o que é que tu gostas mais? E eu pergunto-lhe muitas vezes, e assim, às vezes quando erro, por exemplo, ainda ontem também foi um dia Pois, mas lá está, tiveste de ver tu também, não que tiveste ambos tão. erramos num determinado momento, ele errou, entre aspas, errou primeiro e eu errei a seguir também porque já Não estava não conseguiste regular, não é? regular as O minhas cérebro de emoções. adulto não. Então, Sim. e eu pedi desculpa, eu disse: "Olha filho, desculpa, ter falado assim". E ele: "Olha mamã, mas eu também te peço desculpa daquilo que eu não sei que não sei o que mais". Então foi muito giro porque e Ele depois também ele teve o abraçou insight, não é? assim, eu: "Olha, eu amo-te muito". Porque ele diz assim: "És o meu coração". Então eu sei que ele teve a noção e teve a consciência e ficou com aquilo na cabeça e conversámos ali naquele momento, porque se calhar no momento da situação era impossível Estava muito falar. fogo, não é? Muito fogo. Exato, e nem podíamos. Lá está, não tiveste de dizer, tens que me pedir desculpa, não é? Sim, Ganham esse sim. insight e lá está, porque às vezes há muito essa.
essa questão de quase não podemos ser vulneráveis à frente dos nossos Sim, sim. filhos e tudo mais, não é? E a verdade é que é pelo exemplo também que eles aprendem e nós somos também seres humanos, lá está, imperfeitos como são os seres humanos. Uhum. Que eu digo, todos os dias eu aprendo com os meus filhos, não é? Tanto ensinamos como aprendemos. E essa questão de dizer assim, olha, tens razão, ou até reparar, não é? Eu não queria ter gritado, porque isto da parentalidade consciente, mais uma vez, não é só ser perfeita, não é? Não dá Exato. para estar sempre Não, regulado, não é? Então não. a reparação da relação também é bastante importante. E essa questão que estás a dizer, pá, não conseguiste naquele momento, não é? Claro que sim, e ele pode coisas que Casos acontecem, acontece. sim, ao vivo, coisas que ele pode ter ativado aí, não é? Que Uhum. depois é aquela questão, nós na teoria sabemos, é um cérebro que está em desenvolvimento, não está a fazer isto de propósito e não sei o quê, só que quando nós já estamos, não é? Mais uma vez o Bem, copo a encher, uhum. se transbordar, não é? Uma Exato. pessoa acaba por acontecer isso, mas por isso é que é bonito, é nós temos sempre a oportunidade Uhum. de poder pedir desculpa e até dizer, olha, o que é que, pode, o que é que podíamos ter feito diferente, não é? Ou até mesmo dizer isso, olha, até a questão de preciso estar sozinha, que é para estar, pronto, ir um bocadinho. Claro. Né? Muitas vezes também explico na minha filha, vais jogar outra vez, olha, preciso disto para... Exato. Eu acho que até acima de tudo os pais, e isto é o maior conselho que eu dou, que é a necessidade dos pais também se conhecerem bem, não é? E perceberem o que é que desperta o gatilho de ir Uhum, além daquilo que nós realmente queremos. Por exemplo, eu fui-me conhecendo ao longo do tempo e eu já percebi que quando eu durmo pouco, é por isso que eu tenho muita pena, pena, salvo seja, não me levem a sim, mal sim, sim. o nome pena, Simpatia pais, e empatia, compaixão, né? Sim. exatamente, pelos pais que dormem pouco, porque o dormir, Privação de sono a é privação de tramado, sono, sim. altera o nosso comportamento ao Eu longo quando do acordo à dia e o nosso meia-da-noite não, e discernimento. quando à meia-da-noite eu digo eu às vezes digo depois depende, não é, lá está, do momento em que acordo à meia-da-noite, o meu marido consegue ter mais paciência que eu. Mas eu sou uma pessoa extremamente paciente e às vezes até dizem, o meu filho é assim mais desafiante, e às vezes até dizem assim: "Ai Carla, tu tinhas mesmo que ser a mãe dele", porque eu sou mesmo paciente, mas eu tenho noção de quando estou com o meu descanso alta, pronto, pela minha profissão, fazer Pois, turnos nas saídas da noite, por exemplo, que eu fico muito mais vulnerável e com um bocadinho menos de paciência, isso desperta em mim logo às vezes uma reatividade que maior, não é? maior. É por isso que é tão importante, na maternidade não julgarmos as mães para às vezes tomarem decisões. Claro que temos que pensar que há decisões que comprometem o bem-estar do Certo. bebé e essas realmente temos que, assim, temos que ter consciência que Sim, nós claro, nós temos não somos vamos mesmo nós deixar. defensores, não Sim, é não vamos defensores, deixar mas um bebé chorar no berço, não é? Do nosso bem-estar, isso não pode acontecer. Mas há coisas, sei lá, usar um bonequinho para o adormecer, ou um ruído branco, ou qualquer coisa assim do ou género. swaddling ou Pronto, assim, qualquer coisa que até resulte naquele momento para que a mãe possa respirar, porque senão ela não vai conseguir, mesmo estando presente, não vai estar não dá, presente. não E às dá. vezes isso traz mais desvantagens que Sim, e propriamente. há estudos até, sobre isso, não é, da questão de o que é estar presente ou não, porque às vezes Exato. pode existir uma presença física, mas emocionalmente não estarmos capazes, não é? E isso também traz implicações depois no Olha, desenvolvimento da criança. até gostava de partilhar contigo isto que é, eu penso muito nessa questão da presença. E às vezes os pais interpretam essa presença de forma errada, ou seja, há pais que abdicam de si próprios, não é, da sua vida pessoal para dizerem que estão presentes, mas a verdade é que essa presença acaba por não ser de qualidade, Sim, sim, é isso. A qualidade da presença é mais e isso eu importante que a tenho lidado com, quantidade. Porque exatamente, até pode, é isso, não é? Pode fazer sentido. Há pessoas que se sentem culpadas por sair, imagina, 2 horas para poderem fazer, para algumas pessoas pode ser caminhadas, outras pode claro, ser sim, sim, desporto, o que seja, não é? Provavelmente isso é uma forma de aumentar o copo da paciência, para depois sim, conseguirem estar verdadeiramente presentes. Eu tenho muito essa necessidade, ou seja, uhum, de estar sozinha, de ter os meus momentos, para depois conseguir estar, e até posso aqui partilhar, não é? Também gosto, tenho muita curiosidade e de querer saber mais, não é? Seja cursos e tudo mais, não é? Em que estou realmente ausente a nível físico exato, e obviamente que o resto, não é? Mas quando regresso, estás estou, não é? Claro que se estiver cansada e tudo mais, mas depois consigo estar mesmo presente. Essas minhas atendo às necessidades tuas, ficaram preenchidas e então eu consigo dar, porque sim, nós não conseguimos dar aquilo que não temos. E isto também, pegando aqui um bocadinho noutro nível de autoconhecimento e de autocuidado, que é
nós temos na mesma a nossa história, não é? A nossa bagagem, que está lá atrás e está dentro do corpo. Então há certas situações, por mais que tentemos trabalhar conscientemente, pode não ser o suficiente, não é? Há Exato, sim. gatilhos que vão continuar a ser ativados e Uhum. obviamente que pioram com se as outras necessidades básicas não estiverem não é, preenchidas, mas realmente existem certas situações que, como nós não recebemos, também não vamos conseguir dar. Não é? Então, às vezes, estar atento a isso. Não é? E o equilíbrio, ainda também falamos disso, mas até era mais pela parte da profissão, não é? O Sim. dar e receber, o equilíbrio é muito importante. E, obviamente, que atenção, nós sendo mães e Uhum. pais, nós não temos que pensar em receber dos nossos filhos. Acaba de ser um bocado diferente. Nós estamos a Sim. dar e é quase doar. Hum. Também convém perceber aqui, não é? E nós somos os adultos, temos outras experiências, temos outras responsabilidades. Não é? O facto da questão de estarmos a dar, convém perceber se dentro de nós isto também está, não é? Ou seja, está equilibrado. Se é verdadeiro, não é? Eu nisso dos nossos filhos de não nos darem, eu concordo nisso até uma certa idade, Sim. porque eu acho que tem que depois haver aqui uma não dar, por Imagina, tu recebes, percebeste? A questão é, tu vais sempre receber porque recebes o amor e tudo mais. sim, Não o exigir, porque senão também sim, estás sim, a sim, perceber, sim, pronto. pronto, Já- ok. pronto. Não, mas até, por exemplo, até falo agora na idade do meu filho, que ele tem 7 anos. Tem que haver aqui já um jogo, uma forma dele ser empático comigo, O do respeito, sim, essas sim, sim. coisas, O que eu sim, quero isso dizer já é é não são eles que são responsáveis pela forma, condicio ou seja, pelas nossas sim, emoções, sem dúvida, não é? Sim, eu responsáveis pelo que eles estão a sentir, apesar exato, de que nós temos outra visão, não é? Outra perspectiva que é nós estamos ali, enquanto eles são dependentes, não é? A ajudar na parte emocional que eles necessitem e tudo mais, não sim. é? Eu acho que há dias que estou tão assoberbada, não é, ou do trabalho, ou de alguma situação que aconteceu no meu dia, que às vezes quando não consigo lidar com a situação, digo ao meu marido, quando ele está em casa: Sim. "Olha, agora lida tu com isto, porque eu vou ter que ir lá fora, Só respirar, não só sei se. respirar e volto já, está bem?" E ele às vezes: "Oh mamãe, onde é que vais?" Eu só tenho mesmo que ir ali fora, Sim, sim. porque e já volto, está bem? E às vezes, pronto, olha, salve-se quem puder, como eu costumo Não, mas dizer. imagina, isso, porque às vezes isto é importante, acho que até pode ser uma coisa que podemos assim quase pôr aqui um pin, não é? Tu tens uma situação, não Uhum, é? E aí, às vezes o que é mais difícil é as necessidades dos nossos filhos e as nossas necessidades, não é? Pegando aqui na parentalidade consciente, não é? Nós temos igual valor, ambas são importantes. uhum. E às vezes é difícil de conseguir equilibrar isso, se é que às vezes se equilibra, não é? Porque às vezes vai estar em Sim, desequilíbrio, não é? Mas nesse momento tu pensas quase o que é que o mal pior, ou entre aspas, não é? Que tu imagina que tu continuavas, hum, ai não, porque ele quer mesmo que eu esteja aqui, e depois escalavas, seria um dano pior do que tu te afastares, mesmo que ele exato, sinta que tu estás a afastar. exato, sim, Porque lá sim. está, eu entendo, por exemplo, a minha filha também acaba por ser mais carente e querer mais isso. Pro Às vezes eu tenho que explicar, mas eu preciso também de estar sozinha. exato, Então, às vezes, esse equilíbrio pode ser difícil. Mas basta pensar que situações que às vezes acontecem mais extremas, às vezes, cara, é isso, é. Tu estás ali, estás, e acumulas, e até, lá está, e quem tem, tu dizes que tens mais paciência. Tu, se calhar, não sei, estou aqui só, sim, até podes ter demorado mais tempo a perceber que precisavas desses momentos. Porque aguentando, aguentando, conseguias. exato. Os pavios, Sim, quase, não sim, é? Os sim. pavios mais curtos ou mais. Não é? Eu tenho mesmo noção, eu tenho mesmo consciência de Quando que quando é chegar que ao. estou a chegar ao meu limite. E é E ótimo depois poderes comunicar isso, depois o teu sim. filho também vai saber comunicar quando tiver. Imagina, ele até pode ter um pavio muito mais comprido Não, e uma coisa aguentar, que eu aguentar. uma coisa que eu me orgulho muito dele, que foi, pronto, o trabalho que eu fiz com ele desde o início, que foi, nomear as emoções e ele ter a capacidade de reconhecer nele próprio aquilo que ele está a sentir. Então eu dou este exemplo muitas vezes porque é muito engraçado quando ele me diz assim: "Olha, sabes mamã, eu estou zangado e triste". Ele sabe perfeitamente o que é Sim, estar sim. zangado e triste, ele podia me dizer que triste ou Ou que zangado era a era a mesma mesma coisa, sim, coisa. sim. Engraçado que o meu filho, ou seja, até acho que o Eduardo, apesar de ser mais pequeno, ele consegue verbalizar melhor isso, que é eu, tu estás chateado? Ele, não, estou zangado. Ele, ou seja, ele dizer, não é isso, não é? Que às vezes uma pessoa tenta Sim, nomear, sim, sim. e às vezes até ele tem também noção de ser da irmã. O que é que achas que ela está? Ela está triste. Pois, Ou ok. seja, É super achas que giro. ela está zangada, ou não é? Ou alguma coisa, não, acho que está triste. Consegui dizer isso. Ok. Pronto. Mas pronto, é importante. Isto na relação aí acaba por ser, Eu também. Não, interessante, eles sim. também ou seja, se calhar também exploraste
mais isso, não sei, mas eu falo por mim. Isso é muito. Pronto, quando era, não, pera, ia dizer, quando era criança, e mesmo agora às vezes é difícil nomear emoções. Já está Sim, sim, melhor, não é? sim. Mas é giro ver que eles desde pequenino que conseguem isso e se calhar até conseguem, ou seja, nós fazemos esse trabalho com eles, mas eles até se Uhum. calhar quase naturalmente iriam conseguir Sim, mais, ou seja, e adquirir conseguem mais mais, facilmente, não é? sim, sim. Principalmente se estiverem numa escola que também estimula Trabalha-se, isso, não é? sim. Por isso também podemos achar que esse pino, que a parte da inteligência emocional e tudo, é se calhar das capacidades que podemos dar aos nossos filhos mais importantes para a vida do que necessariamente, sei lá, ensinar matemática ou o que seja, não é? Pronto, É, é importante também. eu costumo dizer que eu costumo dizer muitas coisas, não é? Ainda bem, ainda bem. Eu, acho que o essencial quer seja para as crianças, quer seja é haver amor verdadeiro, não é? Porque se elas se sentirem amadas e houver, hã, É um amor autêntico, não é? sim, Condicional, que às vezes é difícil. há uma frase que diz assim: "Se quiseres compreender a criança, observa onde ela está inserida", que é mesmo isso, é enquanto nós estivermos amarmos as crianças, reconhecermos aquilo que elas estão a sentir, termos a consciência de nós próprios, de termos também tempo para o nosso autocuidado, desenvolvermos a nossa inteligência emocional, perceber que isto de sermos pais, porque agora as pessoas também dizem assim: isto agora para ser pai é preciso estudar. É, é preciso estudar efetivamente. Eu acho que é preciso estudar, é preciso haver muito autoconhecimento. Isto até, ai meu Deus, isto é um programa de parentalidade, mas eu vou dizer aqui uma coisa. Isto é como a sexologia ou outro tipo de coisa. É preciso aprender coisas novas para sermos cada vez Sim, mais e sim, sim. melhores, não é? Não, eu Em acho que várias é vertentes isso. da nossa vida. E acho que é isso, às vezes é preciso isso para desconstruir, não é? Coisas que nós. Porque eu acho que é. Imagina, se formos assim, imaginem que íamos para uma tribo. Não Uhum. sei, mas eles não precisam de aprender, porque se calhar estão tão perto da sua essência que as coisas são fluídas. Só que agora, como há muito ruído e há muita confusão, nós provavelmente precisamos disto só para voltar A para sociedade está dentro, não é? demasiado exigente e Ou seja, é quase demasiado. tipo, precisas aprender que É, até para, sim, para, sim. para abafares as vozes que estão à volta e Uhum. algumas internas, não é? Sim, sim. É um bocado, parece contrassenso, mas é um bocadinho É isso, não é? verdade, é verdade. E por isso é que, não é? Se forem para uma tribo, elas não vão dizer que há problemas de sono. Uhum. Dormem todos juntos, têm Isso, uma rede de apoio incrível, vivem em comunidade e nós, como estamos mais isolados, acabamos por ficar. claro. Agora acho que as coisas, ou seja, o digital traz também coisas boas, não é? Então acho Uhum. que as pessoas também acabam por conseguir estar mais próximas Uhum. e existir uma comunidade nesse sentido. Claro que não há a parte física da rede de apoio de olha, Claro. por favor, ele, Segura não é? aqui um bocadinho que eu preciso ir à Que casa de banho, está é bem? tipo top, não é? Isso por isso é que a rede de apoio é mesmo importante e às vezes até tendo surgir algumas pessoas a dizer assim, "Então, mas não conseguem ter uma rede de apoio, nem que seja paga, não é? Porque também é importante esse momento com Pois, mas hoje em dia nós bem até em sabemos que a casal e para vida vocês das próximos. pessoas Às vezes é é difícil, difícil sim, e sim. não é. Mas às vezes nem é só pela questão económica, às vezes é porque não se conseguem permitir criar ou o que Uhum. seja. Sim. E está tudo certo se isso for consciente, ou seja, dizer: "Olha, agora estou a doar de mim, Uhum. mas eu estes 3 anos eu quero estar, para lá". Ou seja, estar mais, pronto. Às vezes é difícil o equilíbrio, mas para algumas pessoas dá e para outras não dá, não é? Outras está Exato. em doida, não é? E eu às vezes digo isso, como eu tenho muito esta necessidade também de, quase de comunidade, ou seja, de De depósitos, pronto, entrega nem do sei, sim. exato, de entrega, daí o meu trabalho também ser importante. Eu adoro ser mãe, mas só, imagina, se eu fizesse isso a tempo inteiro, muito tempo, opá, para mim não ia dar. Pronto, mas está tudo certo, mas é conhecermos a nós próprios, não é? Não Claro. é porque depois dá, podes ir para o extremo. Já Inteiro, por não isso é? é que és médica e profissional de saúde, não é? Nada é E por aproveito acaso, para não é? dizer que eu admiro muito a Joana. Obrigada também. Admiro muito a Joana porque é incrível que na medicina, não é? Pronto, a Joana é médica de família, portanto, ter interesse, fazer mais e melhor e fazer diferente daquilo que é o que está preconizado, Ao não é? espectáculo. É maravilhoso e as tuas famílias não é? Devem ser super felizes porque têm uma vertente diferente e isso é incrível, por isso Acho que parabéns. obrigada. Acho que sim, acho que agora as pessoas que também procuram já estão mais alinhadas nisso, não é? Que eu às vezes Sim. brinco e digo isto não Os é normal. os meus olhos brilham quando eu vejo uma médica interessar-se sobre Obrigada, eu também fico, é estas assim, para mim temáticas. também ver profissionais de saúde, já agora fica aqui quase como uma chega, não é? Tá, foge um bocado, mas também vai aqui. Eu acho mesmo isso, e nunca me fez muito sentido parecer existir uma hierarquia na saúde, porque nós somos todos importantes, estás a perceber? Hum, E eu sei o quão poder pode ter um médico, eu às vezes digo uhum. que uso o poder para o bem, tipo, Sim,
como diz o Homem-Aranha, não é? O homem. A questão é que nós somos todos necessários e podemos realmente fazer a diferença na vida do outro. E por isso é que me faz mesmo sentido a parte da multidisciplinaridade, às vezes dizer esta palavra Uhum. é difícil, e de trabalharmos todos equipa, sabes? E quando digo equipa, mesmo a questão de profissionais de saúde que possam não ser tão reconhecidos, entre aspas, que são mais terapeutas ou o que seja, né? E depois existe esta segregação na saúde, porque este é mais valor que o outro. Sim, sim, sim. Quando nós podemos integrar e usar várias vertentes de uma forma que pronto, toda a gente saiba qual é o seu papel, sem entrar no papel do outro. Exato, sim, isso é importante. E quando digo esse papel, não é tão estanque como porque és uma enfermeira, só fazes isto, porque és um médico, só fazes isto, porque és um psicólogo, só fazes Uhum, isto. Não, é perceber, não é? uhum, Tipo, a saúde no global. exato. Até porque é giro saber o que é que cada um tem, as valências que tem, Exato, pode porque depois oferecer. eu, não é, eu vejo alguém e sinto assim, olha, eu acho que devias ir à Carla, estás a perceber? Hum, Mesmo que eu falo também do sono, posso achar que faz mais sentido sim, contigo, porque tens ok. outra Uhum. experiência, tens outro. Não, pronto, mas essa é a minha Sim, é perspectiva perfeito, e claro. até é o que eu quero trazer assim com a saúde disruptiva, não é? Que pode parecer estranho, disrupção, mas é neste sentido. É É, deixar de existir esta segregação uhum, e perceber que nós não somos só corpo físico, também somos mente, emoções e também temos a parte até do espírito, não é? E o espírito deixo a definição para cada pessoa, não é? E não somos só, tipo, não dá para ir só para a medicina convencional, ou seja, estava a falar de toque terapêutico também, ou seja, que podemos chamar reiki, toque terapêutico, kinesiologia, sei lá, tantos nomes exato, que às vezes é essa sintonia com a pessoa que temos sem ao dúvida. lado, não é? E os profissionais de saúde é por isso que me brilham os olhos quando eu vejo uma médica Que é ou o contacto que temos, não é? é mesmo importante esta consciência, mesmo na comunicação com a criança, sabes? Mesmo na saúde, e nós sabemos que nós na saúde, as crianças detestam ir ao médico, detestam os enfermeiros, detestam os médicos Sim. e associam a tudo coisas negativas, não é? E se tiverem uma interação positiva, não é? Já Tiverem faz já uma toda a abordagem diferença. positiva, já vai fazer toda a diferença para toda a vida. Mas quer seja médico, quer seja médico dentista, não é? Sim, Por exemplo, sim, coaches, sei lá, sim, tantas qualquer coisas. coisa, tudo o que seja complementar à nossa profissão só nos vai fazer melhores profissionais, não é? Não, e tens de dar-te flexibilidade. Um Sabes que olhar tem que ser diferente, isto ou sim, tem que sim. ser aquilo. Às vezes não. E podemos nos questionar, não é? Quando me dizem alguma coisa diferente em consulta que eu não conheço, tu é que é isso? Olha, Perceber, tive não é? uma situação de uma criança que eu trabalho mais pronto, com a parte da neonatal, mas tive uma situação que nós também temos cuidados pediátricos mais crescidos e um eu de 3 anos que tinha assim muito excesso de peso, tinha uma doença, uma patologia associada àquela condição dele Uhum. física, e então ele atirou-se para o chão e não se queria levantar. E as colegas não estavam a conseguir dar resposta àquilo, então vieram-me chamar. Porquê? É lá da parede dar com o Olha, Vamos. aquela da parentalidade consciente, lá vem ela com a parentalidade consciente, pronto. E então, fui lá e passado um bocado, eu conversei com o miúdo de uma forma diferente, uma abordagem diferente. E até, olha, foi muito engraçado porque eu falei com ele, qualquer coisa, ele lá criou ali um Vínculo, não é? sim, sentiu segurança em mim, uma Conexão. conexão, e eu disse assim: "Olha, como é que queres fazer? Queres te levantar sozinho ou queres que eu te ajude?" Só o facto de dar uma escolha já é ótimo. E ele: "Quero que me ajudes." E eu peguei nele, ele levantou-se e sentei-o na cadeira. E as minhas colegas ficaram assim a olhar para mim, Magia negra, estou a tipo, brincar. e eu: Olha, sabes que agora fizeste-me lembrar também de uma situação que vem aqui um bocado de encontro. E eu ainda, por acaso, ainda não tinha feito Sim. a certificação parental consciente, mas tinha tido contacto com algo que eram os Anos Incríveis, não sei se já Uhum. ouviste falar. Pronto, que depois, entretanto, percebi algumas coisas. É assim, às vezes temos que levar o que é bom das coisas, não é? Que faz sentido para nós. Mas tinha tido esse contacto, então eu ainda não era mãe, então, era uma criança que estava em consultório, precisava mesmo ainda estava, ainda era interna, estava no centro de saúde, precisava mesmo de ver os ouvidos. Uhum. Ok, que problema era esse? A mãe estava completamente desregulada, pronto, não era uma família, vamos dizer, propriamente funcional para o que Ok. queríamos. A criança, ela não me deixava, ela estava super agressiva com a mãe, eu tentava ter também e tudo mais, até que há um momento que eu faço algo, pode ser meio pouco ortodoxo, vamos assim dizer, né? Que eu pedi à mãe para sair, deixa-me ficar sozinha com ela. Ela saiu, ela só tenho certeza, assim, não se preocupe. Ela saiu, ela estava na mesma agressiva e eu só fiquei ali, só uma presença assim, eu posso fazer o que tu quiseres. Ela até me acertou com o casaco, pá, estava mesmo, eu lembro de sentir o fecho, mas eu não, ou seja, eu não reagi, só estive ali, Ok. deixei estar, à vontade, até que ela se conseguiu acalmar, e depois perguntei: "Posso ver?" "Ah, não. Queres que chame já a tua mãe de volta?" "Sim." E entretanto, ela sentou-se no colo da mãe
E eu voltei a perguntar: "Posso ver os teus ouvidos?" E ela: "Sim." E ela deixou-me. Porque ela percebeu que era seguro estar comigo, ou seja, que eu não ia reagir de volta. Ok. Pronto, porque, de facto, a mãe, pronto, a mãe, a família, não é só a mãe, Sim, 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 sim. tinha uma base um bocadinho mais da De parte, violência, sim, se mais calhar, física. física. Pronto, e ela percebeu que eu não ia, estava Pois. só ali, estou aqui para ti, para o que quiseres, podes fazer à vontade. E deixei-a pôr para fora. Claro que estava também a tentar a minha integridade, não é? Claro, Pronto. sim. Mas eu percebi que ela precisava daquilo e entretanto ela deixou-me. Pronto. E eu ainda não tinha, mas isso ficou-me, porque eu pensei, caraças, basta estar. Eu tinha tempo. Que é uma coisa que às vezes Agora não há. também tenho, ou seja, também me permitia Sim. ter, mas às vezes o tempo também é relativo. Que tu se tentasses, não é? Se eu tentasse forçar alguma coisa, não ia conseguir ver. Eu nisso não faço nada. Claro. Pronto, eu compreendo que há situações que tenha que ser, mas ali não ia estar. Que ainda por cima, imagina, não posso magoar ao verão um time para nos andar a. Mano, não Sim. dá. Há coisas que não dá mesmo. Ok. Então isso também me ficou. Foi engraçado que falaste isso e também me fez lembrar isso, não é? Olha, então assim, em jeito que já estamos aqui a conversar há algum tempo, É verdade, é a verdade. de conclusão, diria-te assim, para dizeres sabe, uma mensagem que queiras deixar assim para quem nos esteja a ouvir. Ora, isso é quase como o Daniel Oliveira, não é? O que é que dizem? Sim. Olha, então, o que é que eu hei dizer? Pronto, que a parentalidade de facto é o melhor do mundo, mas o mais difícil do mundo. Não é? E para que, caso precisem de se sintam inseguros ou com alguma dificuldade, procurem ajuda diferenciada, que isso é muito importante, para não se sentirem sozinhos, porque a maternidade aí é muito solitária às vezes. Esta questão que estamos a falar E da comunidade. exato, e não se comparem, porque cada família vive a sua realidade, e muitas vezes as próprias famílias não partilham a realidade que têm lá em casa. Às vezes fazem, parecer que é uma coisa que mais fácil e às Sim. vezes não é. E não somos Portanto, iguais, não é? Porque depois a questão é essa. Uma coisa que aplica a ti, uma estratégia que pode ser aplicada para à tua mim, família, sim. para mim pode Mas não acima ser de a mesma. tudo é atender as necessidades do bebé, ser responsivo, dar colinho, acolhimento. Não pensem que isso vai fazer alguma coisa de mal, porque não vai viciar, vai muito pelo contrário. Quanto mais atendermos as necessidades dos nossos filhos, mais autónomos, independentes e felizes eles vão ser, e muitos mais regulados. Eu acho que é amar, amar, amar sempre, Sim, sim. sem. E realmente, às vezes, pronto, deixando só aqui também essa chega, se existir mesmo alguma coisa, por exemplo, que angustie, que vocês pensem, fogo, isto parece que é um padrão que não consigo quebrar, mas trazer isso também à consciência é importante porque há estratégias que se pode fazer, não é? Porque eu costumo dizer também, a parentalidade é sobre os pais, não é sobre os filhos, né? Sim, Eles sim. vêm é mostrar coisas. Às vezes, pronto, questionar isso, então, mas porque é que eu tenho este E às padrão, não é? vezes o procurar ajuda diferenciada também ajuda, porquê? Porque traz-nos. Alguém está a ver de fora, não é? Nem interessa se vamos levar estratégias, se não vamos levar estratégias. Às vezes só precisamos de uma conversa E para validação. refletir Às e vezes é só validação. validar, não, eu sempre. Ai, ok, ainda bem que alguém, muitas vezes em consulta, dizem-me assim: ah, pronto, era mesmo isto que eu precisava. E depois é assim, quando Sim, vão em sim. casal é super giro, porque eu até me rio às vezes, que é: olha, estás a ver? Pronto. Eu desculpo lá, pai, que às vezes é a mulher para o pai, o pai para a Não, e mulher, às vezes eu compreendo que ou tenho. melhor, a mãe para o pai, o pai para a mãe. Sim, sim, Que é, que já está. É, não é? Pronto, não, mas por isso é que às vezes nós não é, compreendo, e mesmo falando, não é, de certeza que a nível pessoal também te acontece isso, que é nós, os santos da casa não fazem milagres, não sim, é? Então às vezes realmente ouvir de uma pessoa de fora ajuda ajuda, sim, sim. a integrar dentro daquela, não é? Mesmo que a mãe ou o pai já tinha dito ao outro, não é? Não tenha sido escutado por Isso isso. acontece muito, principalmente Mas é para serem, ou seja, autoempatia e compassivos, é normal que isso aconteça e lá está, e está tudo certo. Muito obrigada, Obrigada, gostei mesmo Joana, muito também desta adorei conversa. também estar aqui. Pronto, eu espero que também tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem perguntar alguma coisa, podem deixar também nos comentários e vemos no próximo episódio.